Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre escola bíblica e classe de jovens. Estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, os bons e os maus exemplos. E hoje, que personagem sensacional! Vamos estudar a voz que clama no deserto. Vamos falar sobre João Batista, um excelentíssimo exemplo, um bom exemplo que a palavra de Deus traz para nós. Lição de número 10, João Batista, prepare o caminho do Senhor. Tópico de número 1, o nascimento sobrenatural. 2, um ministério sobrenatural. E 3, fiel até o fim. Hoje vamos aprender muito sobre o que é servir ao Senhor em uma missão até o fim das nossas vidas. Não sai daí, pois eu tenho a certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. E se essas aulas têm sido bênção para você, eu já quero te pedir um favor. Marca um like, manda esse link para alguém, pede para alguém se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Por favor, não saia desta aula sem deixar um comentário, porque o YouTube entende que este conteúdo é relevante e indica esta aula para outras pessoas. Vamos lá, nos ajude, vamos fazer o nome do Senhor Jesus cada vez mais conhecido. Vamos estudar lição de número 10, João Batista. Nosso texto do dia está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. A síntese desta lição é: a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. O texto bíblico desta lição está em Lucas, capítulo de número 1, versículos do 5 até o 17. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Versículo 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista, homem de Deus. Vamos estudar, vamos aprender um pouco sobre esse personagem tão importante na palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. Prepara a nossa mente, abre o nosso entendimento
Nos ilumina, Senhor, para que venhamos a aprender um pouco mais da Tua palavra e aprender as verdades bíblicas por meio da vida e do ministério de João Batista. Abençoa este irmão e essa irmã que acompanha conosco essa aula. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas pessoas estão escrevendo para nós para agradecer pelos slides que nós disponibilizamos. Eu gostaria de falar que é um prazer servir a você, é um prazer ajudar você, é um prazer ajudar você na sua aula com os seus alunos. Então, na descrição deste vídeo tem um link que você pode baixar os slides em PDF para acompanhar a nossa aula, para ministrar a aula lá na tua igreja, para espalhar pelo WhatsApp para os teus alunos, não tem problema. Pode pegar, pode fazer modificações. O objetivo é ser bênção em tua vida para que você seja um instrumento útil também nas mãos do Senhor para ministrar uma lição abençoada na tua igreja, na tua sala de aula, no teu grupo pequeno. Não importa, que o Senhor use a tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para que a gente comece essa aula como sempre costumamos fazer. Você sabe dizer para o que foi chamado? Isso mesmo, você saberia dizer: o Senhor me chamou para isso, eu fui chamado para ensinar, eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para evangelizar, eu fui chamado para interceder, eu fui chamado para visitar, eu fui chamado para cuidar, eu fui chamado para servir ao meu irmão. Eu não sei de que forma o Senhor tem falado ao teu coração. Tudo que você precisa saber é que, primeiramente, você precisa saber e conhecer a vontade do Senhor para a tua vida no que se concerne ao ser e depois ao fazer. Então, a primeira pergunta que você deve responder é: o que Deus quer que eu seja? Qual o homem ou qual a mulher que o Senhor quer que eu seja? E em seguida, você vai entender para o que você foi chamado. Não esqueça disso. No personagem de hoje, nós vamos perceber claramente que ele foi chamado para ser uma voz profética, uma voz que anunciaria o Messias, a chegada do Messias, que prepararia o caminho para a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de um período que nós chamamos de período interbíblico, que iniciou com o encerramento do Antigo Testamento em Malaquias, o Novo Testamento, após um período de silêncio profético de cerca de 400 anos, inicia com um homem de Deus chamado João Batista, falando ao povo para que viessem a se arrepender dos pecados, porque o Messias estava chegando. João Batista foi escolhido para preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus ao mundo. O nascimento de João foi um milagre, visto que seus pais já eram idosos quando receberam a notícia de que teriam um filho. E João Batista foi um homem cheio de fé e coragem e exerceu o seu ministério com excelência. João Batista foi alguém diferenciado, alguém que sabia o seu propósito e alguém que exerceu até o fim o seu ministério com ousadia, com coragem, autoridade e sem medir as consequências, pois nós veremos que no fim da sua vida, João Batista foi preso e morreu decapitado. E aí nós entendemos que nem sempre a vida do crente será de só vitória, como tem hino que fala por aí. Na verdade, a vida do cristão aqui na terra será uma vida de adversidades, guerras e combates. Mas o importante é que tenhamos a convicção na nossa chamada e que possamos chegar ao final do nosso ministério, da nossa vida, falando como afirmou Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida, porque se nesta terra não tivermos um sucesso que gostaríamos de ter, lá na pátria celestial, lá na glória ao lado do Senhor, gozaremos de toda a alegria por toda a eternidade. E é isso que deve mover os nossos corações. Tópico de número 1 fala o nascimento sobrenatural. Subtópico 1, resposta de oração. Nós lemos o nosso texto bíblico que Zacarias era um sacerdote que servia no templo do Senhor. E estava ali no momento que ele estava servindo, no momento da oração do incenso. Então ele estava ao lado daquele utensílio chamado o altar de incenso,
onde na verdade simbolizavam as orações dos justos. A palavra de Deus diz que o anjo Gabriel aparece para ele dizendo: a tua oração foi ouvida e você terá um filho junto com a tua esposa e você colocará o nome dele de João. Ora, a palavra fala que Zacarias e sua esposa Isabel já eram idosos, homem e mulher tementes a Deus. E a Bíblia fala que era uma resposta de oração. Então, eles pediam a Deus, eles clamavam ao Senhor, eles buscavam por isso há muito tempo. No entanto, o interessante, querido, é notar que quando o anjo fala para Zacarias que isso iria acontecer, Zacarias duvida. Zacarias questiona, dizendo: como pode isso acontecer eu já sendo velho? Querido, isso é muito preocupante, porque Zacarias, um sacerdote, homem que vivia dentro da intimidade das coisas de Deus, chegou um momento que ele, mesmo tendo orado por isso, não acreditou ser possível que a sua oração fosse respondida. E isso às vezes acontece conosco. Nós oramos, nós clamamos a Deus, mas quando nós estamos diante das possibilidades, ou melhor, das impossibilidades humanas, em que nós só temos a única opção de acreditar no milagre vindo a partir de Deus, nós titubeamos, nós duvidamos, nós questionamos. Deus está nos ensinando que é melhor acreditar. Zacarias duvidou e por conta disso ele ficou mudo até que João Batista nascesse. Olha o que está escrito em Lucas 1, 19 e 20. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresces nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Então quero te dar uma dica, querido. Recebeu uma palavra, recebeu algo de Deus, não questiona. Se você tiver ainda pairando alguma margem de dúvida no teu coração, melhor é ficar calado do que falar aquilo que não deve ser falado. Olha o que aconteceu com Zacarias. Vamos acreditar, vamos confiar que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Subtópico de número 2, será grande diante do Senhor. O anjo não apenas disse que iria nascer um filho, mas disse também que ele seria grande diante do Senhor. No entanto, a grandeza de João estava na sua simplicidade e na autoridade com que falava sua mensagem e também no efeito que ela causava. Porque se você olhasse para João, uma figura atípica descrita no Novo Testamento, ele não era alguém por quem as pessoas iriam ter admiração, ele não se vestia adequadamente como as pessoas da época, ele não comia como as pessoas da época, ele não vivia onde as pessoas da época viviam. João se vestia e se alimentava de forma simples. No entanto, o próprio Jesus se referiu a João como sendo muito mais do que um profeta. João Batista, além disso, ele não poderia beber vinho nem bebida forte. Ele teria, na verdade, aquilo que desde o Antigo Testamento já existia, o voto do nazireato, ou seja, ele seria um nazireu consagrado ao Senhor. Nós percebemos isso desde o Antigo Testamento, que o nazireu era aquele separado. Talvez o mais famoso dele seria Sansão. Sansão era alguém que tinha o voto de nazireato. No entanto, como nós percebemos pela palavra do Senhor, Sansão era desobediente ao Senhor e colheu por aquela desobediência. No entanto, o anjo já anunciara ao seu pai Zacarias que João Batista deveria cumprir o seu voto de nazireato. Como a água, o mel e o leite, o vinho fazia parte da tradição dos hebreus, exceto no caso dos nazireus, que se separavam para Deus e não bebiam vinho, nem mesmo comiam uvas frescas ou secas. Olha como a Bíblia apresenta João Batista, como alguém que se vestia de veste de carneiro, cinto de couro, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Está em Mateus 3,4 e Marcos 1,6. Olha só a figura que era
João Batista? Era alguém que vivia no deserto com pele de carneiro, cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Que coisa interessante. Tanto é que Jesus fala a respeito de João Batista, dizendo que ele, como comia e bebia juntamente com as pessoas, chamaram-no de beberrão e glutão. Como João Batista não bebia e comia com o povo, diziam que ele era possuído de demônios. Isso mesmo, por causa da sua alimentação diferenciada, João Batista chegou a ser acusado de alguém possesso por espíritos malignos. E aqui eu gostaria de trazer uma curiosidade especial. Todo mundo fala o seguinte: João Batista era primo de Jesus. Mas ele era mesmo primo de Jesus? Nós percebemos que o Novo Testamento ele é escrito em grego koiné. E a palavra que aparece lá no grego é sugenes, como nós colocamos aí no slide para você perceber. No entanto, sugenes remete-se mais a uma tradução como que parente, era um familiar, porque a expressão primo, a ideia de primo, na cultura judaica não fazia sentido. Então, naquela época, não se falava na cultura judaica que alguém era primo de outro. Essa palavra simplesmente não existia. Então, é mais certo falar que João Batista era parente de Jesus. Pastor, poderia ser primo? Poderia ser primo. No entanto, não necessariamente era primo, porque a tradução mais correta, a mais abrangente aqui, seria parente e não primo, como nós sempre costumamos falar. Isso é uma curiosidade para você guardar aí no teu coração e levar aí para os teus alunos, tá bom? Subtópico 3, cheio do Espírito Santo. Além de falar que ele seria grande diante de Deus, além de falar que ele não poderia tocar em vinho, teria voto de Nazireu, também o anjo falou que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Somente uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus poderia fazer as obras que João fazia com tanto ímpeto. De fato, como nós estudamos a história de João Batista, nós percebemos que ele era alguém diferenciado, alguém que de fato vinha na mesma autoridade, no mesmo espírito de Elias, como afirma a palavra do Senhor. Nós associamos esses dois personagens, porque Elias também vinha cheio de autoridade. Era um homem diferenciado. A palavra apresenta Elias como Elias o Tisbita, e de repente ele aparece na história bíblica. João Batista então foi movido pelo Espírito Santo. Certamente foi o Espírito Santo que revelou a João que Jesus era o Cordeiro de Deus e era o Espírito Santo que atraía as pessoas até o profeta. Foi o Espírito que conduziu Jesus até João para ser batizado. E a sua pregação ocorreu em um lugar diferente. A sua pregação ocorreu no deserto. Olha só, Lucas capítulo 3, versículo 4, parte B. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João foi alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nós temos aquele encontro tão precioso, né, de Isabel e a sua parente Maria. E então ali no ventre ainda de Isabel, João já manifestou o Espírito Santo, né? Quem sabe ali já era um profetinha pentecostal, hein? Glórias damos ao Senhor. E esse mesmo Espírito Santo que capacitou João Batista é o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo, que capacitaria os discípulos e a igreja para serem testemunhas do seu evangelho em todo o mundo. Você também é destinatário desse Espírito Santo. Você pode ser alguém cheio do Espírito Santo para falar com voz profética, cheia de autoridade, dizendo a respeito do evangelho que salva, cura, liberta e transforma a vida do homem. O evangelho do nosso Senhor Jesus, aquele que veio a este mundo, morreu por amor, ressuscitou, subiu aos céus e em breve voltará para buscar a sua igreja. Tópico de número 2, um ministério sobrenatural. Subtópico de número 1, pregando no deserto. Nós percebemos que o cenário da pregação de João Batista não era um cenário luxuoso, não era um cenário pomposo.
Ele pregava no deserto e a sua mensagem era muito simples. Ele apenas bradava: arrependei-vos, arrependei-vos. E nós vemos o mover sobrenatural do nosso Deus, porque as pessoas se sentiam impelidas por aquela mensagem, se sentiam movidas por aquela mensagem, procuravam João Batista. João Batista as batizava no batismo do arrependimento. E eu tenho a certeza, querido, que isso deve falar algo para nós, porque enquanto nós hoje ficamos procurando formas de atrair igrejas pomposas, luxuosas, atraentes para a multidão, o que de fato nós devemos fazer é buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, sermos uma igreja poderosa na palavra e no Espírito Santo, porque isso vai fazer a diferença. É o Espírito Santo quem convence o homem e é ele que vai atrair as pessoas para a nossa igreja. Querido, coloque isso no seu coração. Quer ter um ministério próspero, quer ter uma igreja abençoada, busque o Espírito Santo, busque pregar a palavra, busque ensinar com ousadia e unção que apenas o Espírito Santo de Deus fala. Perceba que João Batista pertencia a uma família de sacerdotes. No entanto, João Batista não foi chamado para sacrificar pelo pecado do povo. João Batista foi chamado para conclamar o povo ao arrependimento pelos pecados. Olha como a questão de João Batista é tão profunda. Mesmo os fariseus e saduceus iam ver o que João estava fazendo e ele os confrontava dizendo que deveriam se arrepender dos seus pecados. Na verdade, a gente percebe que João Batista não passava a mão na cabeça de ninguém. Olha lá, Lucas capítulo 3, versículos do 7 ao 9. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Querido, a pregação de João Batista era simples. Deus exigia mudança de atitudes daqueles que tinham conhecimento da sua lei e até mesmo a ensinavam. Nós precisamos entender que todos precisam se arrepender. Não há ninguém, querido, melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores, todos nós continuaremos a pecar, então todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus. Senhor, nos perdoa. Senhor, nós queremos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. No entanto, a culpa por esses pecados, Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. No entanto, eu preciso demonstrar arrependimento. E o arrependimento só é verdadeiro quando ele frutifica, porque quando eu me arrependo, eu decido mudar, querido. Isso que vai fazer a diferença. Arrependimento verdadeiro traz mudança em nossa vida. Então, quer saber se alguém se arrependeu? Procure os frutos do arrependimento. Procure mudança na vida dele. Porque se uma pessoa diz que se arrepende e continua fazendo a mesma coisa, de fato, verdadeiramente, essa pessoa não se arrependeu. Subtópico de número 2, importa que ele cresça. Talvez uma das passagens mais cantadas, mais conhecidas, mas que dificilmente nos leva a uma verdadeira reflexão. Porque olha só com que profundidade João Batista comunicou nessa passagem. Houve um momento em que Jesus estava crescendo em seu ministério. As pessoas começavam a seguir Jesus. A palavra de Deus fala que multidões seguiam Jesus. Alguns dos discípulos de João foram até ele, até naquele momento de despertar alguma desavença entre João Batista e Jesus, falando: aquele de quem você falou, de quem você testemunhou, pois é, agora as pessoas estão seguindo ele. Até aqueles que nos seguiam, agora estão seguindo ele. E João Batista, alguém diferenciado. João Batista realmente é um exemplo a ser seguido, porque ele falou que ele cresça e eu diminua.
João já havia batizado Jesus e identificado o Senhor como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essas ações foram públicas. Perceba isso em Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A resposta de João foi contra o orgulho, foi contra a vaidade. Em uma época na qual vivemos, em que as pessoas querem ser o centro das atenções, inclusive pessoas que estão servindo na casa do Senhor. As pessoas querem cantar não para adorar a Deus, mas para serem os cantores mais famosos, os que cantam melhor. As pessoas querem pregar não apenas para falar do Evangelho de Cristo, mas para obterem sucesso, reconhecimento e prestígio aqui nessa terra. João Batista já ia desde aquela época na contramão de tudo isso. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 3, versículos 27 a 30. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Ou seja, à medida que o ministério de Jesus ia crescendo, o ministério de João Batista ia diminuindo, ia apagando. E é isso que deve acontecer todos os dias em nossa vida. Você, jovem que está assistindo essa lição, a sua vida vai passar por altos e baixos na caminhada cristã. Mas o importante é que em todo o tempo você faça tudo não para aparecer, mas que você faça tudo para que Jesus seja visto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho a certeza absoluta que se você se comportar dessa maneira, o Senhor vai honrar o teu ministério, o Senhor vai honrar a tua vida. E quando você chegar lá com uma idade avançada, você vai olhar para trás e vai lembrar: realmente valeu a pena dar prioridade para Jesus em minha vida. Querido, em tudo que você for fazer, priorize Jesus. Ele é o digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Nós somos meros instrumentos. Querido, se não for Jesus em nossa vida, nós apenas vamos falar palavras humanas e sem profundidade, sem impacto, porque a palavra que transforma não é nossa, a palavra que transforma é a de Deus. Quem convence o homem não somos nós, não é a persuasão humana, mas o Espírito Santo. Quem convence o homem, ele que trabalha, ele que faz uma transformação completa e duradoura na vida do homem. Que a nossa vida seja sempre para glorificar e proclamar Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Subtópico 3, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de ver o Senhor Jesus, João já havia dito que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui eu queria dar um esclarecimento. A gente que é penteca, a gente que é pentecostal, a gente fala logo que é do fogo. E muitas vezes a gente costuma confundir aqui. Quando João Batista fala que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, nós precisamos aqui dividir em duas partes. Olha só, quem se arrepender e receber a Jesus, o Senhor promete o Espírito Santo. É a imersão no Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. E o pentecostal
O pentecostal, aquele que acredita em uma teologia bíblico-pentecostal, de soteriologia arminiana, nós que defendemos o pentecostalismo, nós acreditamos que assim como Jesus falou aos seus discípulos, dizendo que vocês receberão do alto poder, um revestimento espiritual, nós acreditamos também que o crente recebe um revestimento espiritual de Deus, que seria o revestimento, o batismo com o Espírito Santo. E isso é importante. E não confunda, não é batismo com o Espírito Santo e com fogo, é batismo com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. No entanto, para os pentecostais, nós entendemos que há um revestimento espiritual que confere ao crente poder do alto, poder do Espírito Santo. E há ainda aqueles que defendem que a sua evidência, a evidência desse batismo com o Espírito Santo, seria o falar em outras línguas, assim como aconteceu em Atos, capítulo de número 2. Então, primeira parte da declaração de João. Batismo com o Espírito Santo é aquele que se arrepende, recebe a Jesus, Jesus então presenteia a ele com o Espírito Santo. Pastor, e o fogo? Querido, fogo aqui é juízo. Então não diga assim, vou orar para você ser batismo com o Espírito Santo com fogo. Ei, esse fogo eu não quero não, viu? Esse fogo que João estava se referindo é fogo de juízo, é fogo para aquele que não se arrependeu. Perceba o contexto. Nós precisamos sempre ler as Escrituras, estudar as Escrituras com contexto. Não esqueça, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, quando nós amamos a palavra de Deus, nós vamos nos debruçar sobre o contexto. E o contexto que João fala, que Jesus viria depois dele. E aí ele fala, olha, o machado já está posto na raiz das árvores, e aquela árvore que não der frutos será lançada onde? No fogo. E é este fogo que João Batista está se referindo aqui no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Para arrependimento, Espírito Santo, quem não se arrepender e não frutificar, fogo do juízo. Deus, querido, também é fogo consumidor. Observe que a palavra fogo também é mencionada na pregação de João em Lucas 3, 9, 16 e 17, onde se lê no verso 9 que o fogo consumirá as árvores que foram cortadas por não terem bons frutos. No verso 17 também fala que será queimada no fogo a palha e não o trigo. Então, guarde isso no seu coração. Nunca mais diga que vai orar para o irmão receber batismo com o Espírito Santo e com fogo, hein? Não confunda as expressões. Um é arrependimento, é bênção, o outro não é arrependimento e é juízo. Então fique atento à mensagem que a palavra do Senhor traz para cada um de nós. Tópico de número 3, fiel até o fim. Subtópico de número 1, és tu aquele que esperávamos. Perceba que no final da vida de João Batista, ele foi preso por combater o pecado, preso por confrontar o pecado, e ele foi lançado ali naquela prisão, ficou por muito tempo. Chegou um momento em que, à medida em que as pessoas iam visitando João Batista na prisão, porque os seus discípulos não o abandonaram, ele ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo. Em um determinado momento, vendo a sua situação, vendo por tudo que ele estava passando, pelo seu sofrimento. O sofrimento é algo duro, o sofrimento é algo que abate, o sofrimento é algo que coloca a nossa fé lá para baixo mesmo. João Batista questionou. E olhe como isso é representativo. Alguém como João Batista, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, também passou por um momento de dificuldade que o levou a um esfriamento de fé. Ora, quantas vezes nós passamos por momentos de dificuldade e também vamos passar por esse titubear na nossa fé, esse momento de fraqueza em nossa fé. Eu quero te falar em nome de Jesus, que isso faz parte da caminhada cristã, mas o Senhor é contigo, o Senhor pode te sustentar, o Senhor pode te reerguer, o Senhor pode te dar uma palavra de consolo, assim como falou para João Batista. João Batista pede para os seus discípulos, então, que perguntassem, que acionassem a Jesus. Pergunta dele se é ele mesmo a quem nós esperávamos. O interessante é que Jesus, que sempre tinha respostas muito duras para aqueles que duvidavam, para aqueles que não tinham fé,
também era alguém amoroso no momento em que deveria ser amoroso. Quando ele recebeu os discípulos de João Batista e que trouxeram a mensagem de João para ele, Jesus não questionou, Jesus não julgou, Jesus não acusou João Batista. Pelo contrário, Jesus foi amoroso com João Batista. Mateus capítulo 11, versículos 2 até o 5, diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus estava dizendo: João, a palavra que você anunciou é verdadeira. Eu sou o Messias. Fique tranquilo, tudo pelo que você está passando vai valer a pena. Em breve você estará comigo. Aquilo ia dizer tudo para João. João havia pregado esse momento novo, esse momento de despertar para algo novo. Jesus falou: está tudo acontecendo, João. Fica tranquilo, porque teu ministério foi aprovado diante de Deus. Subtópico de número 2, o maior dos profetas. Tanto é que em seguida Jesus fala acerca de João: este foi grande. Assim como lá atrás Gabriel falou que ele seria grande diante de Deus, Jesus também atesta isso. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, 11. Ora, querido, o maior profeta é aquele que anunciar Jesus. E de fato, João Batista foi alguém diferenciado nesse aspecto. E é interessante notar que João Batista não escreveu uma linha da Bíblia. João Batista não aparece curando, não aparece ressuscitando mortos, não aparece fazendo sinais e maravilhas. Aparece um cara estranho no deserto, vestido com pele, com cinto de couro, comendo gafanhoto com mel silvestre e gritando aos 4 cantos: arrependam-se. E ele foi, de fato, aquele que foi o precursor do Messias, o profeta mais importante, porque depois dele, Jesus Cristo, aquele que veio mudar a história da humanidade, chegou, e o próprio Jesus foi o que homologou o ministério de João Batista. Isso me faz questionar, isso me faz lembrar de orações como de Neemias, como de Abraão, que pediam que Deus lembrasse deles. João Batista foi reconhecido por Jesus como alguém diferenciado. Se hoje o Senhor Deus olhar para a nossa vida, o que Ele vai ver? Será que você tem cumprido o seu chamado? Será que você tem cumprido a tarefa que Deus designou para você? Será que o Senhor vai falar de você: realmente esse é um servo bom, esse é uma serva boa, esse é um servo fiel, essa é uma serva fiel? Que nós possamos questionar isso em nossa vida hoje. E se tiver de ajeitar alguma coisa, vamos ajeitar, porque o Senhor Deus merece o nosso melhor sempre, querido. Todos os dias, faça tudo para o Senhor com alegria, com coragem, com ousadia. Deus é bom e merece o melhor de cada um de nós. Subtópico 3, prepare o caminho. A vida de João Batista se resume em sua missão: preparar o caminho para que Jesus passasse. Ele pregou de forma destemida, desafiou os fariseus, batizou pessoas e ainda anunciou a Jesus como Salvador. A gente precisa pelo menos fazer 2 perguntas agora. O que temos feito para que o caminho por onde o Eterno passará esteja pavimentado? Será que estamos fazendo a nossa parte, ou até que ponto temos esperado que Deus faça tudo e que bênçãos caiam do céu sobre nós sem que façamos nada? Entenda, Jesus pode fazer tudo miraculosamente. Deus é poderoso e não precisa de nós, mas o Senhor nos deu um presente maravilhoso. Ele nos fez coparticipantes da sua obra. Ele permitiu que nós, mesmo sendo homens falhos e pecadores, pudéssemos pregar Jesus, pregar o Evangelho. Querido,
A ninguém é dada autoridade, nem aos anjos do céu, de pregar o evangelho, apenas a mim e a você, apenas à humanidade, apenas aos homens. Os anjos só pregarão a palavra aqui na terra quando a igreja já não estiver mais aqui. Isso nós percebemos na leitura do Apocalipse. Então, querido, é um privilégio muito grande fazer aquilo que Deus nos comissionou para fazer. E há coisas, além de pregar, que dependem de nós. Quantas vezes nós ficamos esperando milagre e não fazemos a nossa parte? Querido, aquilo que está ao nosso alcance, façamos. Aquilo que vier à tua mão para fazer, faça com todas as suas forças, como afirma a palavra do Senhor. Trabalhar, estudar, gerir recursos, anunciar o evangelho e ser fiéis para com o Senhor e para com os nossos irmãos, tudo isso é a nossa obrigação, não de Deus. Não esqueça, assim como João Batista, que nós venhamos a cumprir o propósito para o qual nós somos chamados, que venhamos a cumprir as nossas obrigações diárias e cotidianas e darmos bom testemunho de Jesus Cristo onde quer que nós estejamos. Eu quero concluir essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeira, precisamos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e cumprirmos a nossa missão. Segunda coisa, buscar sempre estar cheios do Espírito Santo é acreditar na mensagem pregada por João Batista e no ministério de Jesus Cristo. Terceira coisa, faça sempre o seu melhor para Deus. Precisamos fazer a nossa parte e acreditar no seu agir. Que assim como João Batista, querido, nós possamos estar envolvidos com o Evangelho, fazer da nossa vida uma missão, a missão de cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer por mais uma aula. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais essa aula, te agradecemos por esse ensino, te agradecemos pela vida de João Batista. Fala conosco, Senhor, nos faz enxergar aquilo que nós somos, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos e também, Senhor, para o que o Senhor nos comissionou para fazer. Pai, nos ajuda a entender a nossa missão e que possamos cumpri-la com ousadia, autoridade e coragem e cheios do Espírito Santo, Pai. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, nos capacita, Senhor, deste revestimento especial do Espírito Santo, para que venhamos, Senhor, cada vez mais falar do Senhor e termos autoridade dada dos céus e que o Senhor faça a obra que o Senhor deseja em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te agradecer por mais uma aula, por você estar conosco em mais um encontro. Não esquece, deixa um comentário, manda esse link para alguém. Conhece alguém que ainda não se inscreveu no nosso canal? Pede aí, compartilha, fala, se inscreve no canal do Pastor Ednei, ajuda ele a espalhar a palavra de Deus. O objetivo aqui, querido, é sempre que você ame a palavra do Senhor, que você pegue gosto pelo estudo das Escrituras, que é o que verdadeiramente alimenta a gente. Se você está saindo dessa aula com vontade de querer um pouco mais de Deus, da palavra do Senhor, já fico muito feliz e com a certeza de que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida e não esqueça, ame a palavra de Deus.